Eu quero começar fazendo um parênteses, porque, Lau, posso trazer você pra conversa? Não sei. Não, mentira. Porque assim, ó, uma das pessoas que eu tenho mais próxima de mim, que eu sei que não tem a necessidade da arte pessoal, é a Lau. É verdade. Então, assim, eu sei que isso não aplica pra todo mundo, galera. Tipo, eu sei que não tem essa necessidade, nem todo mundo que trabalha com desenho tem essa necessidade de fazer arte pessoal. Então, Lau, sempre que você quiser intervir no papo, por favor. Tá bom. Porque assim, ó, eu sei que existe essa piada, você desenha o dia inteiro, aí você fala, caraca, terminei, vou descansar. Aí você levanta, toma banho, volta, continua desenhando. E eu sei que isso não é realidade pra todo mundo, mas ela é a minha, sabe? Não, eu não descanso do desenho desenhando. Pois é. Eu descanso dormindo, eu descanso fazendo exercício físico. Existindo como pessoa. Eu gosto de arts and crafts, eu faço crochê. Que legal. Perfeito, eu cara. Costuro. Mas se eu puder não estar no computador, eu não estarei. Lau, você tem vontade de fazer arte pessoal, no entanto? Fazer alguma coisa que é sua? Não. Por enquanto, pelo menos por enquanto não, né? Pior que foi, tipo, muito instantâneo. Não, tá de boa, né? É muito interessante isso, real, assim, porque eu lembro, eu conhecia também algumas pessoas assim, mas eu comecei a perceber que uma forma também, assim, de ser artista, assim, quando eu fui dar uma palestra sobre, né, lidar com essa diferença de uma carreira autoral com uma carreira comercial, e eu ouvi de muita gente exatamente isso, assim, falando assim, nossa, interessante ouvir vocês falarem das dificuldades de vocês, porque eu não tenho esse problema de, tipo, ter essa necessidade da válvula de escape. Assim. E aí era engraçado que eu começava a conversar e era isso, eram pessoas que tinham outras válvulas de escape, sabe? Isso. Tinham outras formas, às vezes, de, tipo, colocar para fora algumas coisas, assim, né? Perfeito. E eu tô falando a respeito disso porque, assim, ó, pra gente que tá aqui, que a arte é a válvula de escape, que você quer fazer uma arte mais sua, que você quer usar essa habilidade que você construiu ao longo de anos para fazer os seus trem, sabe? A gente acaba tendo alguns desafios muito específicos, tá? Agora eu quero perguntar para você. A gente estava falando de um tweet de uma artista chamada Elisha Donze. E deixa eu ver se eu consigo colocar ele na tela. Vai ser uma bagunça. Qual é a treta? Olha só, esse aqui é o tweet. Ó, nós. Postei o link, tá no chat. Pronto. Estão no cantinho aqui, pronto. Oi, pronto. Aí, cara, olha só. Pra que diminuir e mostrar os dois, né? Não! Pronto. Aqui, ó. Igual a gente normal agora. Pronto, ó. Olha só o pensamento que a Elisha trouxe, que eu acho muito relevante. As pessoas odeiam a própria arte porque a arte parece que foi você que fez. Você acha que quando você melhorar, vai parecer que outra pessoa fez. E com isso, você está descartando o principal ponto forte da sua arte, que ela foi feita por você. Ela que vai deixar a arte, tudo isso que você normalmente procura, estilo, autenticidade, originalidade, esse trem todo, só vai acontecer quando essa arte for orgulhosamente sua. Então, quando a gente tá nesse momento em que a gente odeia a própria arte porque a gente que fez, eu tive lá, estou lá. Então, eu queria trazer essa discussão pra cá, pra gente, né? Porque, cara, que coisa pesada isso. Lau, você sofre desse problema de não gostar da própria arte? Sim. Sim, tá. Então nesse você tá com a gente. Perfeito. Tá, médio, sim. Médio, né? Não médio, te incomoda sim. tanto. É que eu não vejo, né? Eu entrego e não preciso nunca mais ver. Porque é engraçado, tem esse exercício meio que talvez para você, de uma visão, ainda, claro, sendo arte, mas tem esse elemento do tipo, é um ofício, eu tô fazendo para outra pessoa, então tem um fim, eu entrego e acabou, né? Eu tenho muito essa relação com arte profissional, que tipo, a imagem não é minha. Então, quando o cliente pede uma alteração que é uma absoluta atrocidade, eu só faço e tá entregue. Tipo, fica do jeitinho que você quer e tá entregue. Perfeito, né? Eu cheguei ao ponto também, exatamente isso, de sublimar, assim, até o meu pensamento crítico, às vezes, porque, tipo, não vale a pena, não vou entrar vou fazer, executar, entregar e acabou, né? Exato. Então, mas quando a gente começa a fazer arte pessoal, quando a gente começa a ir pra esses cantos, isso aí dói demais. Porque, cara, eu queria que ficasse bom, eu queria que a arte que eu faço
causasse em mim o efeito que a arte dos outros causa. Sim. Uhum. E aí entra outra grande referência minha, que é o Dave Raposa, né? O Dave Raposa tem um pensamento que é o seguinte: se você for na frente do espelho e você tentar se dar um susto, fazer uma careta muito feia e tentar se causar medo, você não vai conseguir, porque qualquer coisa que você fizer foi você que fez. Você sabia a cara que você tá fazendo. Você sabe o que você tá se esforçando. Uhum. Então, o susto, o medo, só vai vir com a careta dos outros, saca? Uhum. Então, a gente olhar nossa própria arte é a mesma coisa da gente tentar se dar o susto no espelho. Não vai acontecer. Você sabe o que você fez. Você sabe como aquilo foi feito. Você sabe os atalhos que você tomou. Sempre tem um cantinho que podia ter ficado melhor e você tá insatisfeito. Mas quando você olha a arte dos outros, a gente tem muito mais boa vontade de tipo, tá meio tortinho aqui, mas tá tão bonito, ficou massa, tá entregue. É bonito porque tá tortinho, é bonito exato. porque as falhas adquirem outra característica, se as falhas, entre aspas, assim. É muito engraçado isso. Eu acho que é muito comum, é muito recorrente. Na terapia, eu comecei a fazer terapia durante a pandemia, né, também, e a minha terapeuta, ela lida também com arte terapia, então tem sido uma coisa muito legal. Mas uma coisa que eu falei, que é exatamente isso que você descreveu, numa determinada época era isso, assim, nossa, às vezes eu faço um exercício, e parece um exercício meio de desassociação, assim, eu não sei, mas que é um exercício de tentar olhar o meu trabalho como se não fosse meu, assim. Isso. Não é possível, você não consegue, mas é engraçado que até um certo ponto ele começa a criar esse efeito exatamente disso, assim, de tipo, nossa, de repente, o que é defeito vira efeito, sabe? O que era falha vira personalidade, vira estilo, assim, é muito engraçado, porque, na verdade, é isso, não é uma coisa que a gente consegue fazer, né? Não é uma coisa que, de fato, a gente consegue. Exato. Então, assim, quando a gente começa a explorar o trabalho pessoal, e eu recentemente cheguei nessa conclusão, e eu acho que ela vale a pena pra gente, sabe? Você aí, você no chat, que tá ouvindo, você que tá praticando pra entrar no mercado, você que tá começando a estudar arte agora, vai ter um período na nossa vida, esse momento do treinamento, que você vai voltar toda a sua arte pra lógica de mercado. Você tá mirando seu portfólio num cliente, você tá estudando fundamento para chegar no padrão da indústria, você tá se moldando, né? O pessoal fala que isso é aprender o gosto. Você está aprendendo o gosto do mercado. Então, para você trabalhar nessa direção de arte, para você... Mas isso causa esse efeito meio despersonalizante. Essa arte, se você pudesse fazer como você queria, seria desse jeito mesmo que você faria. Sabe? Então, eu acho interessante amarrar isso com a live do Bragato, porque um dos motivos pelo qual o Bragato se destacou tanto no mercado é porque ele teve a coragem de fazer exatamente do jeito que ele queria. E aí, Caio, quando você começa a fazer o anime, a coisa do jeito que você queria, como que ficou sua relação com a sua arte? Ela é engraçado, assim, que ela mudou muito, ela acho que ficou mais leve, ainda tem esses momentos, assim, acho que ainda acho que os artistas lidam de formas diferentes, né, mas eu particularmente sou muito inseguro, assim, sou muito... Nós estamos juntos. E é muito, mas ao mesmo tempo, assim, é muito engraçado, assim, porque eu comecei meio que no espelho dos outros a perceber algumas coisas, assim, porque é engraçado, assim, como eu falei, na terapia é recorrente, esse assunto que inclusive na terapia eu percebi, assim, como a arte é um elemento muito central, assim, da minha vida, assim, e na conversa com a terapeuta, ela é muito sobre isso, ela fala que é diferente lidar com artistas, porque quando ela lida com, sei lá, tá falando com algum executivo que tá com problema no escritório e tal, é um problema que ele tem um segmento na vida dessa pessoa, ele tem ele é encaixotado num determinado lugar da vida dessa pessoa e ele não vaza para outros lugares. E para o artista não, esse problema vaza para outros lugares, assim, essa insegurança, essas questões. Mas é muito engraçado até a pergunta, assim, porque eu, racionalmente, assim, se eu parar racionalmente a analisar o meu trabalho, e aí vem essa insegurança, assim, eu acho meu trabalho super incompleto, super...
assim, sabe, Sim. eu comento muito com todo mundo, assim, eu acho meu trabalho muito duro, ele não é dinâmico, ele não, anatomia incorreta, ele não tem uma pintura muito elaborada, eu não tenho um fundamento de pintura muito aprofundado, então eu começo a listar todos os problemas, assim. Mas aí quando eu começo também a publicar mais as minhas coisas e, tipo, também tento tomar posse um pouco mais das minhas influências de verdade, das coisas que eu quero fazer de verdade, Uhum. ao mesmo tempo eu vejo, tipo, num espelho dos outros, assim, sabe? Num espelho que, na verdade, é como os outros veem o meu trabalho, eu vejo coisas que, racionalmente, assim, eu não consigo ver. E tem a ver exatamente com esse lugar que você está descrevendo, assim, a gente não consegue observar. Mas aí é muito engraçado, assim, porque eu comecei a ouvir coisas, assim, sabe, sobre sua arte final, suas cores, o jeito como você lida, e aí acho que tem umas coisas meio que transcendem até a técnica, assim, que vão para um outro lugar, às vezes até difícil de explicar, de definir, assim, e eu comecei a ouvir muita gente comentando sobre isso, e é muito louco, porque aí você começa a se pôr em dúvida, assim, nossa, será que é legal mesmo? Então, será que tá bom mesmo? Então, porque, como eu falei, racionalmente, muitas vezes a conclusão é que é incompleto, é incorreto, não é o suficiente, não tá legal, né? Mas aí, às vezes, também é esse meio que salto de fé, assim, às vezes no sentido também de, eu vou, mesmo percebendo que tem esses defeitos, que tem esses problemas, eu vou fazer e vou terminar e vou jogar para o mundo, assim, sabe? Vou Sim. jogar para frente, porque é onde eu vejo que muita gente para, assim. Muita Isso. gente não faz esse último passo, assim, que é, tipo, jogar para o mundo, né? Uhum. Você sabe o que é engraçado, Caio? Quando eu leio seu quadrinho, quando eu pego sua arte pessoal, vou contar aqui pro chat, vou tirar onda com o chat, eu tenho o original do Caio, tá? Em breve vai estar na minha parede. Porque eu amo demais, sabe? E assim, ó, isso tudo que você tá vendo como incompleto, pra mim, lê como elegância. Existe uma coisa de ser sucinto, de ir direto ao ponto. De você quer falar sobre isso, é exatamente sobre isso que você tá falando, sabe? Então, olha que interessante como é que a leitura é diferente quando ela é externa, né? Sim. E quando eu Perfeito. falo da gente fazer a arte fora da lógica do mercado, tem um artista chinês chamado Zhao Mingwu. O Zhao Mingwu, ele faz umas pinturas de figura humana e ele trabalha muito com borda perdida. Então, tipo, a figura dele parece meio feita de névoa. Ela mistura com fundo, ela mistura com ela mesma, ela dissolve. Ela é orgulhosamente pintura. Que legal. E eu queria muito experimentar isso, mas para ele conseguir esse efeito, ele faz muita figura sentada no lugar, saca, no fundo, no teu cenário, não tem, sabe? Mas aí se eu pego e faço isso, tipo, putz, cara, eu devia estar mirando lá no Greg Rutowski, eu devia estar fazendo cena com multidão e dragão, e sabe? E tipo, não. Sula, calma. O que você quer pintar, o que você está tentando pintar, é essa arte de figura, sabe? Então, assim, quando eu falo que eu quero fazer arte fora da lógica do mercado, é porque essa arte não é para ter obrigação de me projetar como ilustradora que domina os fundamentos. Ela é só um negócio que eu fiz para mim, saca? Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.